Esta é mais uma mensagem bíblica da Igreja Encontros de Fé de Caxias do Sul, com o pastor Edivaldo Ferreira. Alegria estarmos juntos neste domingo, nesta primeira noite. Se bem que nós estivemos ontem, no sábado, com os jovens, no encontrão de jovens, e também hoje pela manhã, em jejum e oração, preparando-nos para esse congresso. Eu creio uma coisa, irmãos: se nós quisermos e queremos ver a presença do Espírito Santo em nossa vida, tem que haver uma preparação, um quebrantamento, uma busca. A presença do Espírito Santo vem, mas quando nós buscamos, a palavra diz que o Senhor Jesus, falando para os seus discípulos, depois de ressuscitado, Ele disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o Senhor mandou que eles ficassem. De que maneira? Buscando, orando. E os discípulos ficaram ali no cenáculo diariamente, todos os dias, buscando a presença, a promessa que o Senhor havia prometido, do Espírito Santo. Quando Ele vier, Ele fará as obras, Ele vos ensinará tudo quanto vos tenho dito. Então a presença do Espírito Santo foi a promessa de Jesus. E a promessa do Senhor para nós é realmente algo que realmente faz com que as obras de Cristo se manifestem em nossas vidas. A transformação, poder, capacitação está na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo que nós precisamos. O Espírito Santo é tudo que nós realmente necessitamos para fazer a obra de Deus, e não só para fazer a obra de Deus, mas viver uma vida vitoriosa. Então, é tempo de nós buscarmos a Deus, é tempo de nós buscarmos o Espírito Santo, e saber como Ele trabalha em nossas vidas. Nós precisamos entender como o Espírito Santo trabalha em nossas vidas, de que maneira Ele opera em nós. Irmãos, é tremenda a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele está conosco. Aliás, Ele está na criação. Desde quando o Senhor criou toda a terra. A palavra diz que Deus falava, haja, e o Espírito Santo se movia, e Ele criava. Ele é o poder criador de Deus. Quando nós fomos formados também, ali Ele estava. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas. A Santíssima Trindade em uma. Quer dizer, Deus, o Deus triuno, é um mistério. Mas o Espírito Santo, Ele sempre esteve, sempre está presente e sempre estará presente, porque Ele é Deus. Vamos aplaudir o Espírito Santo nesta noite. Nós te adoramos, Senhor, Espírito Santo. Ele começa a obra de salvação na nossa vida. Quando você entregou o teu coração a Jesus, aceitou Jesus como Salvador, como diz o apóstolo Pedro lá em Atos dos Apóstolos 2, arrependei-vos para serem cancelados os vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois essa promessa é para vós e para tantos quantos o Senhor chamar. Então o Espírito Santo, ele começa a obra de Deus. E não só começa, Ele continua. E não só continua, Ele termina também a obra de Deus na nossa vida, porque Ele é o selo da redenção. Naquele dia, no dia do arrebatamento, nós seremos tomados e arrebatados pelo poder do Espírito Santo. Amém?
Então nós vamos ser arrancados com poder, por esse poder tremendo que é o Espírito Santo. Então Ele nos ajuda, Ele está conosco. Jesus disse, Ele estará em vós, Ele ficará em vós. Nós precisamos ter essa consciência, que o Espírito Santo, Ele está conosco. Ele é o Deus Emanuel. Jesus foi, mas o Espírito Santo veio para habitar em nós. O apóstolo Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo que habita em nós. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então é muito tremenda esta verdade, porque quando nós temos esse entendimento, nós então realmente preparamos a nossa vida, dia a dia. Cada dia é um dia diferente, é um dia onde nós ouvimos e vamos ouvir a voz dEle na nossa vida, porque Ele quer falar. Ele está sempre pronto a falar conosco. Pela manhã, quando você busca, Ele vai falar com você. Ele é tremendo. O Espírito Santo é tremendo. E quando Ele fala, você pode ter certeza, o céu se abre, o poder se manifesta, a glória vem. O crente precisa ser cheio do Espírito Santo, irmãos. Nós precisamos ser cheios, cada dia mais cheios do Espírito Santo. Porque quando Ele está em nós, você tem poder para vencer, você tem poder para lidar com as situações, com as enfermidades, com os problemas, com as oposições. É Ele que nos dá poder para enfrentar as trevas. É Ele que nos dá poder para enfrentar as situações mais difíceis da nossa vida. Ele nos consola, Ele nos conforta, Ele nos ajuda. Nós precisamos conhecer a ação do Espírito Santo na nossa vida, porque nós dependemos muito dEle. Nós dependemos muito dEle. Se nós não tivermos essa compreensão, irmãos, é tremenda a obra do Espírito Santo na nossa vida. Romanos, capítulo 8, versículo 26, diz assim: também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, que não podem ser exprimidos por palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, existe um propósito de Deus através da presença do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo, Ele intercede por nós segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa vontade. Essa é a questão. Então é tremenda a obra do Espírito Santo na nossa vida. É tremenda a obra do Espírito Santo, irmãos. Depois que o Senhor Jesus ressuscitou, completando a obra que o Pai lhe dera para fazer, Ele veio aos seus discípulos e soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: recebei o Espírito Santo, em João 20, 22.
Então ali, o Senhor estava dando para os seus discípulos o Espírito Santo. Irmãos, é o Espírito Santo quem opera o novo nascimento. O homem só é salvo se ele é nascido do Espírito Santo. E o Espírito Santo só entra quando existe arrependimento. Irmãos, no Velho Testamento, no tabernáculo, só podia se derramar, ungir com óleo, depois que também fosse ungido com sangue. Então, a presença do Espírito Santo só pode se manifestar mediante, primeiro, o trabalhar do sangue do Cordeiro. Porque o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. Então o Espírito Santo, ele vai entrar em um coração que foi lavado e purificado pelo sangue de Jesus. No tabernáculo era assim, na porta, no átrio exterior, na entrada, o que havia? Havia o altar do holocausto, onde havia o sacrifício, onde havia o derramar de sangue. Então é o primeiro passo. Sem sangue não há remissão, e sem remissão não há operação do Espírito Santo. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele vem para trazer essa vida de Deus em nós. E ao receber o Espírito Santo pelo ato do arrependimento e de conversão a Deus, o crente é envolvido numa obra de regeneração e transformação pela operação do Espírito Santo. O Espírito Santo começa então uma obra de transformação na nossa vida. E nós temos que deixar. Nós precisamos deixar, nós precisamos realmente nos sujeitar a Ele. Irmãos, essa sujeição ao Espírito Santo, essa sujeição a Deus, é que determina o grau de uma obra que Deus vai fazer na nossa vida, até onde nós vamos. Como instrumentos de Deus, né? É muito gloriosa e poderosa a obra do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não seria possível a transformação pela qual o crente passa ao se converter. Irmãos, essa limpeza, a paz, tudo aquilo que nós podemos experimentar vem da pessoa do Espírito Santo. E um dos lugares, irmãos, uma das passagens bíblicas em que a terceira da pessoa da Trindade, o Espírito Santo, é revelado plenamente em Romanos 8. Romanos 8, irmãos, é tremendo a revelação que Deus dá a Paulo a respeito da obra do Espírito Santo. Romanos 7, irmãos, fala-se do pecado 13 vezes. 13 vezes fala sobre pecado. O pecado, a ação do pecado, o pecado que opera em nós, ou o pecado que habita em mim. O pecado que tem ação na minha vida, que opera em nós. Mas no capítulo 8, o apóstolo Paulo começa: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo está dizendo no capítulo 8, ele começa esse capítulo 8 dizendo que Deus em Cristo Jesus, Ele não nos condena, Ele traz uma obra de transformação, uma obra de vitória, uma obra de absolvição. De que maneira? No versículo 2 ele diz: porque a lei do Espírito da vida, Espírito com letra maiúscula, em Cristo Jesus nos livrou, te libertou da lei do pecado e da morte. Então, irmãos, há nesse capítulo 8, 16 vezes a palavra Espírito Santo. Significa que Deus, para lidar com o poder do pecado na nossa vida, Ele nos deu um poder maior e invencível, que é o poder do Espírito Santo. Amém? Por isso que o crente pode vencer, você pode vencer, não só pode, você tem poder para vencer o poder do pecado que está em você. O pecado habita em nós, irmãos, mas em nós está um poder que habita também em nós, que é o Espírito Santo. Como pode ser isso? Como pode, irmãos,
o homem ter essas duas naturezas, a natureza pecaminosa e a natureza celestial. Por isso que o homem tem um combate constante dentro de si. Por um lado, a carne nos levando ao pecado, e por outro, o Espírito Santo nos levando para Deus, para uma vida de vitória. E o Espírito Santo veio para nos dar vitória, irmãos. Por isso que nós podemos vencer. Por isso que nós podemos vencer as tentações. E o apóstolo Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 10, que não vos sobreveio tentação acima das vossas forças, mas maior é Deus, que vos dá o livramento para que possais suportar. Maior é Deus. Por que maior é Deus? Porque maior é o Espírito Santo que está em nós. Amém, irmãos? Então nós podemos vencer todas as coisas. Você pode vencer, porque Deus está em nós, o Espírito Santo está em nós. O Espírito, a lei do Espírito de vida. Que lei é essa, irmãos? É esse poder que Deus nos deu, nos libertando da lei do pecado e da morte. O salário do pecado é a morte, como diz o apóstolo Paulo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus nos dá vitória, graças a Deus, como diz o apóstolo Paulo, né, lá no versículo 25 de Romanos 7, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, né? De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne a lei do pecado. Agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Significa que Deus, Ele nos libertou, irmãos. Ele nos libertou do pecado, do poder do pecado que habita, que opera em nossa vida. Então, irmãos, nesse capítulo 8 de Romanos, está sintetizada muitas coisas. Por exemplo, no versículo 2, ele diz: a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus liberta você da lei do pecado e da morte. Significa que a lei do pecado e da morte não mais tem domínio e controle sobre nós. A morte, o pecado não determina as coisas na nossa vida, irmãos. Amém? De acordo com o versículo 4, não vou ser rápido nisso, porque nós precisamos ir à frente. O Espírito Santo nos ajuda a cumprir os requisitos da lei. O Espírito Santo nos dá poder para cumprir a lei. O homem natural não pode cumprir a lei, mas o homem espiritual, pelo poder do Espírito Santo, ele é capacitado a não só agradar a Deus, mas cumprir a lei de Deus. Por isso que a obediência é, na realidade, irmãos, uma manifestação da nossa vontade em favor do propósito de Deus. É deixando Deus nos levar para um propósito mais elevado, excelente de vida, onde nós vamos então, por desejo de santidade, de uma vida excelente, nós vamos cumprir a lei de Deus. E o Espírito Santo em nós, o novo homem em Cristo Jesus, ele nos dá esse poder de cumprir os requisitos da lei. No versículo 6, irmãos, o Espírito Santo nos dá vida e paz. O Espírito Santo, a ação do Espírito Santo nos dá vida. O que é vida, irmãos? É poder para viver uma vida vitoriosa, de abundância e de paz. Numa versão amplificada diz assim: agora, os pensamentos da carne, que é o sentido e a razão, sem o Espírito Santo, é morte. Morte que compreende todas as misérias que surgem do pecado, tanto agora como no futuro. Mas os pensamentos voltados, abertos para o Espírito Santo, é vida
para a alma e paz, agora e para sempre. Amém, irmãos? Então, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, você sempre vai receber vida e paz. E é o Espírito Santo quem produz isso em nossa vida. Por isso é tão importante nós ouvirmos a voz dele, ter comunhão com ele, ter comunhão com o Espírito Santo, irmãos, porque isso vai reverter numa vida de sabedoria, numa vida de vitória. Cada passo que você der, ou você dá, é um passo que você não vai recuar. Irmãos, a vida do cristão é sempre para frente quando ele ouve a voz do Espírito Santo. Nós temos que ter comunhão com o Espírito Santo. Irmãos, no versículo 11, Deus nos dá vida e poder sobre o poder da morte pelo Espírito Santo que habita em nós. É muito importante nós entendermos isso. Porque às vezes, irmãos, nós pensamos que nós estamos entregues ao poder das enfermidades, aos poderes deste mundo. Por isso, irmãos, é que eu questiono muito essa questão de enfermidade, de pandemia. Eu não aceito isso, irmãos. Eu não aceito que esse poder de enfermidade, e não tem, esse poder de enfermidade não tem poder sobre o crente. Não tem, porque o Espírito Santo habita em nós. Vamos aplaudi-lo nesta noite. Ora! O apóstolo Paulo, ele escreve o seguinte: e se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos vive em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também fará com que os seus corpos mortais, fracos, vivam de novo por meio desse Espírito, desse mesmo Espírito que mora em vocês. As enfermidades, as doenças, elas não têm poder para operar em nossa vida. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida, qual é a lei do Espírito de vida? Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele levou sobre si e Ele nos dá vida e vida em abundância. O Espírito Santo não age de maneira sem um princípio, não, ele age pelo princípio legal. Qual é o princípio legal? As nossas enfermidades foram levadas sobre o Senhor Jesus. Então o Espírito Santo, ele opera em nós para quê? Para fortalecer o nosso corpo, para dar vida ao nosso corpo. O nosso corpo é fraco, o nosso corpo envelhece, mas Deus vai cumprir através do nosso corpo aquilo que ele quer fazer. Por isso que quando Deus tem uma promessa para você, nós passamos por muitas provas, as enfermidades vêm, as fraquezas vêm, e você fala: Senhor, e aí? Filho, só olha para mim, porque isso não vai impedir você de cumprir aquilo que eu preparei e prometi para você. Então o Espírito Santo é vida no nosso corpo mortal. Ele vivifica o nosso corpo, as nossas forças. Receba pelo poder do Espírito Santo a vida de Deus, a unção que te capacita a vencer todo o poder da morte. Amém? Amém, irmãos? Em nome de Jesus, o Espírito Santo está em nós. Ele está em nós. Esta é a grande salvação de Deus, irmãos. Jesus manifestou na cruz, perdoando os nossos pecados, nos
perdoando as nossas iniquidades, nos limpando. Mas o que ele faz? O homem morto em seus pecados, Deus derrama sobre ele o seu Espírito Santo, e esse Espírito Santo nos levanta para uma vida de poder e de vitória. Oh, glória! Você pode dar um glória a Deus, amém? Você pode dar um glória a Deus, diga glória a Deus. Glórias ao Espírito Santo. Você pode dar um glória ao Espírito Santo? Glórias. Repete comigo, glórias ao Espírito Santo. Aplauda bem forte a Ele nesta noite. Aleluia. E não só isso, olha só o que o Espírito Santo faz mais. No versículo 13, o Espírito Santo nos ajuda a mortificar as obras do corpo. O nosso corpo, irmãos, ele tem os seus apetites, as suas inclinações. E o Espírito Santo, irmãos, pelo nosso consentimento, conjuntamente conosco, ele então vai anular esses desejos, essas inclinações carnais, que muitas vezes querem nos levar ao pecado. Lá no versículo 13, numa versão amplificada, diz assim: pois se você tiver de acordo com os ditames da carne, significa com aquilo que a carne dita para você, certamente morrerá espiritualmente e também consequentemente fisicamente. Mas se pelo poder do Espírito Santo, Espírito Santo, se pelo poder do Espírito Santo, olha só, irmãos, como o Espírito Santo está presente na nossa vida diária. Quando você está passando por tentações, quando você está sendo tentado, e todos nós somos tentados, as fraquezas da carne, a carne pede, a carne, ela tenta ditar as regras para nós, em todos os sentidos, mas o Espírito Santo também está conosco, irmãos. Quando a nossa carne, ela se levanta para nos levar a pecar, quem é que se levanta junto? Ele, irmãos, o Espírito Santo. Que tremendo isso, irmãos, é a obra de Deus em nós. Irmãos, se o Espírito Santo não se levantasse para nos ajudar, ou para enfrentar os desejos da nossa carne, as inclinações carnais, irmãos, nós iríamos como boi, como a vaca vai para o matadouro, não tem quem pudesse livrar. Mas o Espírito Santo sempre está conosco para nos dar vitória. O Espírito Santo sempre vai te ajudar nas tuas tentações. O Espírito Santo sempre vai te ajudar. Por isso, irmãos, é que quando nós caímos em pecado, não é só uma questão de cair em pecado, significa que nós também resistimos ao Espírito Santo e não deixamos Ele fazer a obra dele na nossa vida. Ele não tentou nos ajudar e não conseguiu. Por que não conseguiu? Porque nós não permitimos. Porque Ele tem poder, sempre nos dará poder para vencer. O apóstolo Paulo falando sobre isso, lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas com a tentação, Deus enviará o escape. Significa, irmãos, que há uma porção sempre maior da graça de Deus para nos dar poder sobre as obras da carne, sobre os desejos pecaminosos. Por isso que a santificação, ela é, na realidade, irmãos, um trabalho conjunto do Espírito Santo conosco. Amém, irmãos?
Então o Espírito Santo, Ele nos ajuda a mortificar, porque se nós mortificarmos as obras da carne, os feitos do corpo, irmãos, mas vivermos em espírito, irmãos, nós vamos viver uma vida de poder, de autoridade, irmãos. Nós não vamos ser seguros por nenhuma situação que Satanás vai preparar para nós. Porque o diabo, ele sempre vai tentar te laçar através das obras da carne, através do pecado. Porque se não for através do pecado, ele não tem como levar ou fazer você sofrer. Mas quando nós, pelo Espírito Santo, fechamos as portas, o diabo bate o nariz nela e nós temos vitória em nome de Jesus. Amém, irmãos? De acordo com o versículo 14, olha só, irmãos, tudo isso em Romanos 8. Tudo isso em Romanos 8. De acordo com o versículo 14, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Coisa linda é ser guiado pelo Espírito Santo, é ser conduzido pelos caminhos do Espírito Santo. Irmãos, caminhos lindos. Te prepara, porque quando você deixa o Espírito Santo te guiar, coisas tremendas vão acontecer na tua vida. Porque os caminhos de Deus, irmãos, como diz lá no Salmo 16, a plenitude de alegria, a plenitude de alegria diante da tua presença. Andar com o Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, é andar com o Espírito Santo. Filho, vamos por aqui, filhos, vamos por ali, filhos, vamos fazer isso, filho, eu tenho uma obra para fazer. Deus é um Deus de propósitos. Deus é um Deus, irmãos, de obras. E quando Ele encontra um homem que deixa ser guiado, irmãos, coisas tremendas vão acontecer, vão ser feitas na vida desse homem e dessa mulher. Imagina, irmãos, o crente, o homem, a mulher que crê em Deus, ser guiado, ser dirigido pelo Espírito Santo. Às vezes você vai para lugares, Deus fala, filho, vai. Senhor, eu não sei para onde. Vai que eu estou te mandando, como fez com Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia para onde ia, mas saiu. E ele foi guiado por Deus. E sendo guiado por Deus, irmãos, ele se tornou o pai da fé, sendo um homem que não tinha filho, a sua esposa também estéril. Quando nós somos guiados por Deus, os milagres vão acontecer, coisas tremendas Deus vai fazer na nossa vida e através da nossa vida. E eu te abençoo nesta noite. Eu declaro, meu irmão, a direção do Espírito Santo para a tua vida, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Espírito Santo nesta noite, irmãos. E no versículo 15 e 16 de Romanos 8, a palavra diz que o Espírito testifica que somos filhos de Deus, e assim nos dá a certeza da nossa salvação. Irmãos, isso é a coisa mais linda, porque quando você ora, quando você não era cristão, e você falava com Deus, ou rezava, você fala, Deus, irmão, você conhece a pessoa quando tem Deus. Deus, eu estou aqui para pedir que tu faça isso, tu faça aquilo. Deus, tu sabe que eu dou,
eu dou ajuda às pessoas, eu não sou mau, eu não sou uma pessoa ruim, Deus, por isso me ajuda. A pessoa que tem o Espírito Santo é diferente. Primeira coisa, ela fala, ela dirige a Deus como Pai, porque em Cristo Jesus nós recebemos o Espírito pelo qual nós clamamos Papai. Então o Espírito coloca em nós, quando nós estamos orando, o Espírito Santo junto conosco fala, chama ele de Papai. Papai, Paizinho de amor, Tu és o meu Pai, Tu és o meu Deus em quem eu confio. Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, que perdoou os meus pecados. Oh, irmãos! Então, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, como diz na tradução da nova linguagem, na nova tradução da linguagem de hoje, irmão, diz assim: porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos, e não faz com que vocês tenham medo, irmãos. Preste bem atenção, o Espírito Santo nunca vai falar com você te trazendo medo ou acusação. O Espírito Santo nunca te acusa, nunca. Quantas vezes, irmãos, eu chegava na presença de Deus e os meus pensamentos e as minhas concepções erradas me condenavam, e eu pensava que era o Espírito Santo que estava me condenando. Até que eu descobri que o Espírito Santo nunca me condena. Então, quando chego na presença de Deus, eu sei que é um Pai de amor que vai me receber, porque Ele me deu o Espírito Santo, através do qual eu possa ser, como diz a palavra, irmãos, ter um espírito de liberdade na presença dEle. Olha só, pelo contrário, o Espírito Santo torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito Santo, dizemos com fervor a Deus, Papai, meu Papai. O próprio Espírito fala no íntimo de nossos corações, dizendo que somos realmente filhos de Deus. Amém? Ele fala conosco, irmãos, você é legítimo filho, você foi aceito em Cristo Jesus, não há mais condenação para você. Mas eu sou pecador, mas não tem mais condenação, porque os teus pecados já foram pagos, já está tudo pago, você foi aceito, você é filho de Deus. Amém? Você é filho de Deus, e o Espírito Santo, Ele faz você sentir isso no fundo do teu coração. Você pode dizer, eu sou filho de Deus. Amém, irmãos? Oh, meu Deus, me dá graça, porque tem muita coisa, irmão, mas nós temos 3 dias, né? Temos 3 dias. Então, irmãos, e no versículo 23, o Espírito Santo nos dá o antigozo e a garantia da nossa redenção final. A redenção significa o dia em que Deus vai cumprir, vai, irmãos, fazer o fechamento da obra dele em nossa vida. Porque o apóstolo Paulo diz que em esperança somos salvos. Estamos aguardando a redenção do nosso corpo, a redenção da nossa vida. Então, irmãos, o Espírito Santo, Ele em nós é a garantia. O apóstolo Paulo diz, é o selo da redenção. Sabe o que é o selo da redenção, irmãos? Aquela marca, o carimbo de autenticidade. Você vai ser ressuscitado, você vai ser redimido completamente. No último dia, você vai ser transformado, você vai ser arrebatado, você vai para o céu. Aleluia, glória a Deus. Quantos tem o Espírito Santo aqui? Então, meu irmão, quando a trombeta soar, o Espírito Santo vai abrir os teus ouvidos para ouvir o toque da trombeta. E o teu nome será rolado, já está rolado no céu.
E o Espírito Santo está esperando o momento, irmãos, porque a palavra de Deus diz lá em Tessalonicenses que somente há um que resiste à vinda do anticristo. Há somente um que resiste à vinda do anticristo, até que da terra seja tirado. Quem é que resiste à vinda do anticristo? Quem é? Quem é que tem esse poder para resistir ao anticristo, irmãos? Ele, o poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? O poder do Espírito Santo está aqui. Aonde? Aonde? Aonde está? Bate assim. Está aqui, pastor. Está em mim. Significa que enquanto você estiver aqui, o anticristo não vai se manifestar. Por quê? Porque o Espírito Santo que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Então ele está esperando, e ele sabe disso, irmãos, que a igreja está aqui, e ele diz, enquanto esse povo estiver aí, eu não vou poder me manifestar. Oh glória! Enquanto a igreja estiver aqui na terra, o anticristo não vai se manifestar. Por quê? Porque o poder da igreja é maior do que o poder dele. Por quê? Porque o poder da igreja é o poder de Cristo Jesus. Eis aí vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal, e dano algum absolutamente vos será feito. Significa, meu irmão, que o poder do Espírito Santo nos dá poder também sobre o reino das trevas. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Então o Espírito Santo, irmãos, ele nos dá o antigozo. Você fica, Senhor, eu estou com saudade, eu quero, Senhor, eu quero, irmãos, o crente que ama Jesus, ele fica desejando, o apóstolo Paulo, que o Senhor virá para todos quantos amam a sua vinda. Quem é que ama? Quem é que faz nos amar a vinda dele? Como assim? Vinda de Jesus? Vinda de Jesus? Senhor vai vir. Quem é que te dá essa certeza que Jesus vai vir, irmãos? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo, ele está nos preparando, está dizendo, filho, é tempo de se levantar, filho, é tempo de preparar, prepara as tuas vestes, filho, prepara, porque a minha vida está próxima. Então você começa a se consagrar, você se consagra, você se santifica, irmãos. Então o Espírito Santo, ele nos dá o antigozo e a garantia da nossa redenção final, como está escrito no versículo 23, e mesmo nós, os santos, olha só o que o apóstolo Paulo fala, embora tenhamos o Espírito Santo em nós, como uma amostra, que nos permite conhecer o sabor da glória futura, olha só, o Espírito Santo nos dá um antigozo da glória futura. Ele nos faz sentir o que é a doçura do céu. Quando você sente, irmãos, aquela presença de Deus, o gozo da presença de Deus, você fala, meu Deus, como não é o céu. Então, irmãos, o crente tem esse poder de tocar no ambiente celestial. Olha só o que a palavra diz. O Espírito Santo em nós nos dá uma amostra e nos permite conhecer o sabor da glória futura, da glória vindoura que vai vir. Também gememos interiormente para ser libertados da dor e do sofrimento. Nós também esperamos ansiosamente aquele dia, quando Deus nos dará plenos direitos, nos adotando como seus filhos, inclusive a redenção dos nossos corpos. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos. Que o Espírito Santo, ele nos dá, irmãos, essa
não só essa garantia, mas a presença do Espírito Santo em nós, irmãos, é o pleno direito de que os nossos corpos vão ser resgatados, vão ser ressuscitados, vão ser glorificados. Você, pelo poder do Espírito Santo, receberá um corpo glorificado, um corpo que nunca mais vai envelhecer. Amém? Essa é a obra do Espírito Santo. Então, irmãos, o Espírito Santo, vamos pôr de pé. Oh, meu Deus, tinha muita coisa, irmãos, de três folhas aqui, de coisas ricas. Eu só dei uma, mas tem mais pela frente. Irmãos, e aí, como nós, pastor, vamos alcançar isso? Como nós vamos, pastor, alcançar isso? De que maneira, pastor? Aí o apóstolo Paulo, ele escreve no versículo 26 e 27, o Espírito nos ajuda porque não sabemos orar como deveríamos. Como diz lá no versículo 26 e 27, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Essa palavra fraqueza, no grego asteneia, significa debilidades. Nós somos fracos emocionalmente, fisicamente, mentalmente. Os nossos pensamentos, irmãos, são duvidosos. Quantas pessoas que recebem a Cristo, irmãos, e você sabe, e ela, pastor, o que eu vou fazer agora? Eu falei assim, leia a Bíblia e ouça aquilo que o Espírito Santo vai dizer. Como assim, pastor? Ele vai falar com você. Irmãos, o poder que nos capacita a vencer as nossas fraquezas é o poder do Espírito Santo. Que obra gloriosa é essa que Deus nos deu? Que obra gloriosa é essa que o Senhor fez em nós? Sabe por que eu sei que você vai chegar lá? Mesmo tendo fraqueza, eu e você, porque o Espírito Santo, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele veio para nós. E Ele, irmãos, entenda bem, quando Jesus estava aqui, Jesus intercedeu, Jesus rogou pelo Pedro: Pedro, eu orei ao Pai por ti, para que tua fé não desfaleça. Então Jesus, Ele rogava pelos discípulos. E no capítulo 17 de João, Jesus também orou, fez a oração intercessória: Pai, em favor deles, eu me santifico, Pai. E eu quero que onde eu quero que eu esteja, eles estejam também. E Deus ouve a oração de Jesus, ouviu a oração de Jesus. Agora, o Espírito Santo também ora por nós, por fraquezas, por necessidades que você não sabe, mas Ele ora em nosso favor. Ele pede ao Pai por nós. Olha o que o apóstolo Paulo diz: porque não sabemos como orar como devemos, mas o próprio Espírito intercede por nós. Quando você está fraco, quando você está desanimado, quando você está dizendo: eu não vou conseguir, o Espírito Santo, Ele ora, Ele intercede ao Pai, e o Pai envia. Nós falamos aqui a semana passada, do cântico que minha esposa me ensinou: quando as forças se acabam
e lágrimas vêm, não te esqueças que Cristo sabe também. Seu Espírito aqui, Ele então mandará para alguém orar por você. Ora alguém por você. Ora alguém por você. Quando a tristeza quiser vir, invadir o teu coração, lembra que alguém por você está orando. O Espírito Santo não só ora, mas Ele levanta pessoas para orar por você. Esses dias, irmãos, eu estava orando, e o Espírito Santo colocou uma pessoa na minha frente assim. E eu estava orando por essa pessoa, por essa mulher. E quando eu estava orando, o Espírito Santo falou comigo: liga para ela. E eu liguei. Como é que tu está? Ah, pastor, estou passando por muita luta, pastor. Está difícil, pastor. E naquele momento, nós oramos por ela, irmãos, e eu senti que a glória de Deus veio sobre a vida dela. Oh, irmãos, ontem à noite eu recebi uma mensagem desta pessoa dizendo: pastor, aquele dia que tu orou por mim, eu estava nos meus limites, eu estava muito abatida, pastor. Desde lá, pastor, o Senhor me renovou. Hoje eu posso dizer que eu estou bem. Ora alguém por você. O Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo está com você. Ele intercede por nós. Ele nos ajuda. O Espírito Santo te ajuda. Quando você está sem força, Ele vai te levantar. Ele te toma pela mão e diz para você: levanta, 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 levanta. Eu lembro, irmãos, que eu senti esse poder. Eu estava fraco em todos os sentidos, física, emocional, mental. O meu corpo demolido, fraco. E eu senti o Espírito Santo falar: te levanta, te levanta. Eu não consigo, te levanta, porque eu te capacito, eu te ajudo. E eu me esforçando, me esforçando, me esforçando. E o Espírito Santo foi me ajudando na fraqueza, foi me levantando, levantando, me ajudando. Ele te ajuda, meu irmão. Vem, Tânia. Ele te ajuda. Quando você diz: eu não vou conseguir. Quando você diz: eu não tenho forças. Ora alguém por você. Alguém está orando, intercedendo por você. Esse alguém é o Espírito Santo. E Ele está com as mãos estendidas para você nesta noite. Ele está com as mãos, levante as mãos para Ele nesta noite. E adore a Ele, adore a presença dEle. Adore a Ele, adore a presença dEle nesta noite. Oh, vem Espírito Santo nesta noite. Vem. Aleluia. Eu não me cessar. Para sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Levante suas mãos. O nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, para sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus.
letra. Você vai chegar lá, o Espírito Santo te ajuda. Cante, vai, levante as mãos. E do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, pra sempre eu o exaltarei. Cante isso. E a noite Enfim terminará em meio aos santos. Eu subirei porque o Espírito Santo vai me levantar. O Espírito Santo vai te levantar. Oh glórias, oh glórias, oh glórias. Oh glórias, oh glórias, oh glórias. No manto branco. Aleluia. No mais puro azul. Ele voltará em meio às nuvens. E a noite vai terminar para você. Vai terminar. Oh glória. Eu subirei, sua face o Espírito Santo vai nos levar lá. O Espírito Santo vai te lavar. Louve a Ele. Louvai ao nome do nome. Levante as mãos. Louvai teu nome sem cessar. Levante as mãos, faça assim, ó. Sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Louvai a Ele. Louvai o nome do nosso Deus. Louvai Seu nome sem cessar, pra sempre eu te exaltarei. Oh, Senhor, Senhor. Oh, louvai, louvai o nome do nosso Deus. Louvai seu nome sem cessar, Pra sempre eu te exaltarei. Só as vozes agora, só as vozes. Senhor meu, louvai, vamos cantar todos juntos. Louvai. Esta foi mais uma mensagem da Igreja Encontros de Fé de Caxias do Sul, com o pastor Edivaldo Ferreira.
Você pode nos acompanhar pelo facebook.com/Encontros de Fé Caxias.